Mateus capítulo 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com os dedos querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus fil filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa primeira parte aí seria uma introdução, né, sobre a religião, a liderança da religião que existia e o modelo de Cristo, né? Então vamos começar comentando essa primeira parte aí? Eu até vim com franjas aqui hoje, ó, para imitar os fariseus. As franjas longas, o manto, vocês já viram igreja que tem o manto do saber, né? O, Hum. o arco sobre a frente lá, né? Como é que é essa liderança aí, gente? Jesus estava fazendo crítica, né, a- aos fariseus que estavam ali, né, porque ele não está falando contra o ensino de Moisés, mas ele está falando contra a hipocrisia, né, que estava sendo praticada naqueles tempos. Quando a gente fala hipocrisia, o que que vocês entendem? O que que é um hipócrita? Um falso, né? Oi? Ficou baixo aqui. Hipocrisia traz a ideia de falso, né? Falso. Parece, mas não é, né? Isso. Fala, mas não faz. Aham, isso aí. Jane ia Eu acho que falar? alguém, isso, acho que alguém orgulhoso, assim, soberbo, né? Que mistura com falsidade e tudo mais. Uhum, É, uhum. um monte de coisa ruim. Um monte de coisa ruim. A Mara ia falar alguma coisa, Mara? Não, Não? Vamos dar um nome moderno para hipocrisia? Instagram. nossa, quer mais hipocrisia? Oxe, Parece, mas não é. A Esther falou aqui um ator, né? É isso aí, é um ator. Só que o duro, você ser ator é ótimo, né? Você vai lá, interpreta, mas você ser ator na sua própria vida é complicado, né? Você fingir alguma coisa, né? Então, o Instagram é isso, né? Essa imagem projetada, exposta, mas não interiorizada, né? E como é que é essa religião do Instagram? Vamos modernizar o texto. Vamos ver aí como é que ele fala algumas coisas. A Edna já disse, né, que Jesus fala, inclusive é bonito de ver isso, que Jesus não fala contra o trono de Moisés, né? Ele fala que esses homens ocupam o trono de Moisés e devem ser respeitados naquilo que eles apregou, que é a lei,
né? Então, Jesus não está contra a lei. O problema de Jesus com eles é que eles não cumprem. Eles falam uma coisa, né? E não cumprem. E aí, o versículo 4, vamos, relê aí, Angélica, o versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem É isso aí. movê-los. Essa aí é a religião do Instagram. O peso, né? Aqui, eu vou ler na NVT, que eu achei interessante a tradução. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Né? No capítulo 11, Jesus já falou que o fardo dele é leve e que o jugo é suave, né? Por que será que a religião do Instagram impõe sobre o outro esse peso, esse fardo? Acho que é, por eles serem hipócritas, às vezes até sem saber, né? Ou sabendo e são mesmo, né? Para ganhar alguma coisa em troca, né? Seja like, seja visibilidade, seja é, até fãs, né? Por aí afora, né? E isso inclui também pessoas evangélicas, né? Que buscam likes, né? Que buscam likes mesmo, né? Então, acho que são pessoas que querem algo que às vezes não tem no dia a dia e ali eles buscam, né? Vamos Eu, eu, monetizar, né? eu acho assim, o poder que eles têm eles sabem o poder que eles têm de influenciar, né? E Uhum, conhece a carência do povo, né? uhum, Porque todos procuram uma vida melhor, né? E todos querem ser igual àqueles que estão lá. Então eles sabem desse poder, então eles usam desse poder de influenciar por saber que as pessoas estão procurando algo para facilitar a sua vida diária, então eles começam a impor aquilo que eles acham que pode ajudar as pessoas, e as pessoas acabam caindo nisso. é, E eu acho que tira também, desculpa, gente, mas eu acho que é, se você criar uma série de regras, faz com que as pessoas tenham mais facilidade, não é facilidade, fica super difícil, que ninguém consegue, mas é, porque uma coisa é a graça, né? A graça proposta por Jesus. Outra coisa é você ter uma série de coisas que, se você cumprir, você fica bem na fita, assim, você consegue, entendeu? Chegar mais perto. Então, eu acho que isso que acontece hoje também, né? Assim, dá a ideia que a pessoa tá conseguindo fazer, está conseguindo chegar mais perto de Deus, tá conseguindo fazer, porque é um monte de coisa que ela tem que cumprir, que ela não consegue, mas, uhum, entendeu? Vive dessa aparência, vive dessa aparência, dessa sem buscar ilusão, realmente a graça, né? né? Dessa ilusão, né? E essa ilusão, quem que foi? Vamos lembrar, vocês já vão saber, porque eu vou dar a dica. Quem que foi a primeira pessoa que disse, faz isso que você A vai conseguir? serpente, Ah, a esse. serpente. Ele continua falando, né? Exatamente, é aquilo que nós já dissemos aqui várias vezes. Não mudou nada a tática dele. Ela Desde, continua fazendo desde o capítulo 3 exatamente. de Gênesis até lá no capítulo 12 de Apocalipse, cada personagem faz o seu papel. E tentando enganar os homens, tentando enganar a humanidade, né, já que somos todas mulheres, tentando enganar a humanidade na força do seu braço, na força do seu conhecimento, né?
E quando eu imponho ao outro, essa, como a Edna disse muito bem, eu imponho ao outro essas regras, essa religião, eu estou dizendo, ah, como é que eu vou dizer, nas entrelinhas, que eu cumpro. Porque se sou eu o mestre da lei e eu que interpreto a lei, se eu sou o juiz sobre vocês, por exemplo, quando vocês me questionarem, eu vou dizer: não, isso aqui eu não estou descumprindo, estou cumprindo. É que eu cumpro, você tem que ler. Vocês já viram isso? Você tem que ler, entender, interpretar o texto da lei. Vocês já viram isso? Não? A gente vê isso tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, né? Por que que eu não posso falar o nome, senão eu vou cortar o vídeo, né? Mas por que que determinado ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser misericordioso com alguém que já foi condenado em duas instâncias, perdão, e ele mesmo é o juiz em primeira instância e última, porque não vai haver recurso, não vai poder haver recurso a não ser para o tribunal, de uma outra, de um outro fato, né? Essa disparidade, eu não estou falando mal do ministro, não é nele que eu estou querendo concentrar, é nessa ideia abusiva de poder. A gente vê tão escancarado isso no fora, mas e dentro da igreja? A gente não vê muitas vezes isso escancarado? Gente que é santo demais, gente que é mulher de oração, piedosa, carente, boazinha, de coração puro, sabe? Por isso que eu gosto de dizer aonde eu vou que eu sou uma fraude, porque eu sei que eu sou, né? Eu não sou uma mulher boazinha, piedosa de oração, eu sei a boa bisca que eu sou. E eu sei que é triste ser assim, mas eu luto com isso interiormente, né? Eu luto, e eu sei que as irmãs também lutam com isso. Com o bem que vocês querem fazer, vocês parecem que não conseguem, acerta de uma e erra a outra, né? Então, essa religião do Instagram, ela não leva à piedade, ela não leva à misericórdia, ela não leva a Cristo, né? Então, ela gosta de mantos com franjas largas, os filactérios mais, a filactério é aquele quadradinho que eles usam com um versículo, uma lei dentro, né, do guardadinho. Então, o quadradinho não era pequenininho, enroladinho, era mais largo, para dizer que a lei dele era melhor. Ô, gente, a gente vê isso o tempo todo, não vê? Ouço só É eu. muito complicado, porque aí as pessoas ficam celebrando, né? Quantos casos elas têm, né? Quantas coisas eles atingem. Eu ouvi um dia desses um pregador que é bem conhecido, ele dizer, gente, mas não se iludam. No dia que você precisar, não mande mensagem para mim, não. Isso numa live dele, né? Porque quem vai te socorrer é o seu pastor. Eu não vou conseguir aí te socorrer. Então, eu achei que é bem isso mesmo. As pessoas querem ser pastoreadas a mangueirada, sabe? Que pega a mangueira e faz assim, ó, tchá! E um dia desse, Deus me lembrou dessa figura, que com a mangueira você não consegue encher as garrafas. Com a mangueira jogada de longe, você tem que ir uma por uma. E esse trabalho do uma por uma é o trabalho mais difícil, que é o que ele está falando aqui. Quem quer ser o primeiro, seja o que serve. Você pegar a mangueira e ir lá encher cada garrafinha que está vazia, que está esvaziando, que sujou a água, que você precisa lavar, é muito difícil. Então, por isso, hoje é muito mais fácil você ser instagramável, né? As pessoas às vezes falam, ai, mas por que você não faz isso, não faz aquilo? Eu não fui chamada para isso. É o que eu falo, não dá tempo. Não dá tempo de você cuidar das pessoas, cuidar das situações, cuidar dos problemas, atender as situações e ser instagramável, gente. É impossível, a pessoa tem que ter uma equipe por trás de tudo aquilo.
para acordar linda, maravilhosa, maquiada, pronta, penteada, né, Mara? Para os cachos estarem perfeitos no lugar. Ela já foi para a academia, já voltou e está perfeita, fazendo a devocional dela sentada, tomando uma xícara de chá, entendeu? É maravilhoso, a gente tem muito conteúdo, mas isso não é isso que vai encher as nossas garrafas vazias. Isso nos ajuda. Eu ouço, gente. Eu ouço, eu tenho as pessoas que eu ouço, que eu gosto, que eu me inspiro, né? Mas, e no meio de tudo isso, tem isso aqui as pessoas que colocam fardo, porque eles falam, vai dar tudo certo. Isso também é um fardo, porque não vai dar tudo certo no final. Tem hora que não vai dar tudo certo, que o seu filho vai ficar com aquela enfermidade e a enfermidade não vai ser curada, que seu pai vai morrer, que não vai dar tudo certo. Então, isso é um fardo, porque depois a pessoa vai cobrar de Deus. Não foi Deus que falou, foi a pessoa. Então, essa hipocrisia do vai dar tudo certo, ou de você, tudo que você sempre aprendeu, você aprendeu errado, agora você vai aprender certo, fica aqui, fica até o final, que no final eu vou te dar um link, você vai entrar, e aí você vai pagar, e aí você vai descobrir o que você nunca soube. Para mim, tudo isso é fardo, gente. É. Desculpa, é que você tocou num ponto nevrálgico. Mas eu concordo 100% com o que você falou, é isso. Aí é monetizar, é monetizar. Não, não, não mudou, gente. Não, não, parece que lá no tempo de Jesus era diferente, que hoje está pior. Não, não mudou. O governo é governo, é corrupto. O religioso é religioso, põe fardo sobre o outro para dizer que o dele é leve, vende a dificuldade para para negociar a graça da facilidade. Por quê? Porque quer monetizar. E monetizar, que eu digo aqui, é dinheiro mesmo, e me dá dó de ver pastores maravilhosos vendendo curso, tendo que se submeter a isso, porque Deus não precisa disso para sustentar pastor nenhum, né? Mas ali, vamos monetizar, vamos ganhar dinheiro com isso, né? E outras coisas mais. O difícil não é você ter uma excelente eloquência e pregação. Isso não é difícil. Isso é técnica. O difícil é você sentar do lado de uma pessoa carente, sem solução, sem enxergar a solução, e agir com misericórdia com uma pessoa. Sim, Uma. Tem sim. um texto que eu vi de Jó, que eu falei para vocês que agora eu estou joniana, né? Porque eu estou estudando, eu estudei Jó. Tem um texto que eu vi de Jó que eu achei lindo, que ele fala sobre isso. Eu queria alguém que tivesse misericórdia de mim. Eu não queria alguém que viesse e falasse: olha, você está errado, você está passando por essa dificuldade porque você não obedeceu isso aqui da lei, ó. Ou procura aí o que você não obedeceu da lei. Eu queria alguém que tivesse misericórdia de mim, que pudesse sentar comigo. Por isso que não dá para a gente chamar de mestre. Sabe por que que não dá para chamar de mestre? Porque você não senta do lado de um mestre, de alguém que você admira. Você, quando você chega perto de alguém que você admira, você fica meio bobo, assim, você fica meio, ai, tô do lado do fulano. Eu, pelo menos, fico meio besta, assim. Aí depois Deus me dá uns tapas na cara, né? Para eu voltar à realidade, né? Por isso que a gente não chama mais de Foto para botar mestre. no Instagram. Hã? E se tá do lado de alguém, tira foto para postar no Instagram. Nem conhece a pessoa, mas ó, eu tô do lado. E daí que você tá do lado do fulano? Que é isso? Acorda pra vida, né? Mas enfim, a gente não coloca foto no Instagram do lado de uma pessoa chorando, precisando do Senhor, né? Não dá tempo. Ou Já viu? seja, né? Oi? Ou seja, né, a verdadeira liderança, o verdadeiro líder, né, ajuda as pessoas a aproximarem de Deus, Que Deus e né, não deles. tá? E com graça, e pela graça, né, pelas atividades que faz, é pela graça, né, sem culpa, sem peso, tira todo esse fardo da pessoa, né? É. E você sabe por que que é pela graça? Porque não tem outro caminho. E você sabe quem não encaminha a pessoa pela graça? Porque ainda não alcançou a graça. Ainda acha que pela força dele, pelo braço dele, ele vai alcançar, né? É aquele que fala: a graça pode ser para você, pecador, mas para mim, que sou o cara, eu tô bem na fita.
Mentira, hipócrita, hipócrita, né? Ninguém aqui está bem na fita. Todos nós estamos mortos debaixo das nossas ofensas. É isso que o Romanos diz. E é pela Todos pecaram. misericórdia de Deus que a gente volta, né? Quem falou, desculpa? Eu que falei, todos pecaram. Todos pecaram. E não tem essa história, né? Não tem essa história. Vamos agora ler a segunda parte? Bom, a primeira parte termina bem bonito, né? Que o mais importante de vocês deve ser o servo dos outros, e os que se exaltam, eles vão ser humilhados, mas é você que ouve o pequenininho e que se importa em levar uma pessoa a Cristo. Vocês estavam falando do Instagram, mas tem outras mensagens também que falam, eu levei tantas vidas a Jesus. Olha, isso é a maior incoerência do mundo, a pessoa dizer isso. Eu preguei e tantas pessoas se converteram, né? Vai para o inferno você, essas histórias, meu filho. Sabe quem leva as pessoas para Jesus? É o Espírito Santo. E se ele habita em você e as pessoas chegaram até Jesus, é para ele. Porque desde que o mundo é mundo, antes de você pensar em existir, o Espírito Santo já tocava na vida das pessoas e levavam elas para Jesus, né? Levavam aos pés de Jesus. E depois de você, vão continuar levando. Eu tenho uma amiga que fala assim, falou para mim assim, Edna, eu fico pregando pro meu marido, porque senão ele não aceitar Jesus, ele vai pro inferno. Porque, amada, quem convence da justiça, do juízo, do pecado é o Espírito Santo de Deus. Você pode ser um elemento que vai fazer entender isso, mas você pregando e você falando e nada é a mesma coisa. Ora o Senhor para que o Espírito Santo converta e ele entenda que ele está, que ele é indigno diante de Deus permanecer da situação que está. Mas é o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa, não é por muito falar, né, que as pessoas ouvirão, mas é a ação. E leia a Bíblia, amada, porque a mulher ganha o marido como? Com testemunho. E oração. Calada. Calada. Você fala para ela parar de falar que talvez Deus tenha misericórdia, alcance. Mulher ganha um marido calada e pelo seu bom testemunho, como disse a Amada, ele vai enxergar Cristo. E o mais extraordinário é que Deus pode usar qualquer um de nós, né? Isso é que é o mais extraordinário disso tudo, porque às vezes a gente acha até que, nossa, quantas vezes, né, você pensa, mas puxa, hoje o culto tá não sei o que, tá assado, ou sei lá, a pessoa tá falando de um jeito. E aí o Espírito Santo vai e faz a obra, e de repente, né, um monte de gente se converte. Quer dizer, eu fico tão impressionada com isso, porque Deus usa quem Ele quiser usar, sabe? Até esse que a gente acha que não, né? Que nem é assim tão cristão assim. Até nós, né? As pedras, até eu! Gente, até eu! Vejam! Eu me lembro que eu passei 22 anos aqui com meu marido não era cristão, foram 22 anos. Aí um dia ele quis ir na igreja e aqui eles tinham um grupo de ciclista. Quando ele chegou na igreja, olhou no louvor, tinha um colega dele que mora no condomínio tocando. E ele olhou assim, eu conheço aquela pessoa. Eu falei assim, conheci ele indo de bicicleta comigo, né? E terminou o louvor, aquela pessoa desceu e foi lá cumprimentá-lo, né? E ele ficou muito emocionado com aquilo, da simplicidade da pessoa descer lá e cumprimentá-lo. No outro domingo, ele voltou na igreja para ver aquela pessoa e aquela pessoa não estava. E ele começou a ir no outro domingo, assim, puxa vida, eu passei 22 anos testemunhando. E quando ele vai na igreja, uma pessoa lá que ele viu que desce e vai cumprimentar com uma pessoa humilde, aquela pessoa, o Espírito Santo fez com que aquela atitude tocasse no coração dele e ele sentisse a necessidade de ir para a igreja. Foram 22 anos, né, testemunhando. Em um culto, um cumprimento, ele consegue. O Espírito Santo trabalha naquele momento e meu marido começa a frequentar a igreja e ouve a palavra de Deus, né? Eu falei assim, caramba, então não sou eu, não. Eu sou só instrumento, só fui instrumento durante 22 anos para preparar o território, o solo. Deus agiu para eu preparar o solo, mas quem foi lá, né, que nem Paulo, né?
fala, fulano deu isso, pô, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus, não sou eu, é Não Jesus. tem como, né? Não tem como. É interessante isso que você está falando, né? Do logo eu, né? Logo eu. Tem gente que fala assim, ah, eu queria tanto que fulano fosse na igreja. Ué, testemunha você, faz você aí. Ah, mas se ele ouvisse a palavra daquele pastor, e aí quando consegue levar a pessoa na igreja, não é aquele pastor que está pregando, e parece que não vai dar certo, né? Testemunha você onde você estiver. Deus já ensinará todas as coisas, né? Vamos lá. Agora, a Jane lê a segunda parte. É do 13, Do 13. do 13 ao 36, Jane. É bastante. Aí depois do finalzinho a gente. A Mara lê o finalzinho, mas vamos comentar primeiro, do 13 ao 36. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, vocês devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando vocês conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado pelo seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele mesmo e por tudo que está sobre ele, e o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês não vocês dão o dízimo de hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus cegos, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido nos tempos dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes do que assassinaram os profetas. Acabam, pois, de encher a medida do pecado de seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês
cairá todo o sangue do justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a essa geração. Ai, 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 ai. Jesus estava bravo. É isso aí, né? E aí? São aquelas histórias que não contam muito, mas são 8 ais. São 8 ais, né? Vamos fazer um por um? Vamos falando um por um aí para a gente ver? Então, vai lá. Primeiro ai, qual que é? O que os hipócritas, fariseus e mestres da lei fazem? Devoram as casas das viúvas. É um Não, é antes. antes. Fecha o Ah, reino dos céus diante dos homens. fechar o Fecha, reino dos céus. aqui no meu texto ele diz assim: fecha a porta do reino dos céus na cara das pessoas. O que será que seria isso? Fechar a porta do reino dos céus? Será que às vezes as mães fecham a porta na cara dos meninos do reino dos céus? Hum. Eu acho assim que aquela pessoa assim que fala assim, é, eu ser crente que nem ele, não vou ser crente, né? Hum. Porque a gente vê que existe muita religiosidade, e nesse caso aí eu percebo, eu posso falar, eu falo que existe muita religiosidade que acaba afastando as pessoas, porque as pessoas veem, nossa, eles falam isso, mas praticam isso, Hum. né? Então isso faz com que as pessoas não queiram participar de uma religiosidade daquela, porque estão percebendo que existe uma hipocrisia no que eles falam do que eles fazem. Eu acho que nesse texto aqui tem muito mais a ver com o acesso ao reino dos céus. O acesso ao reino dos céus não é pela graça para os mestres e hipócritas, mas é pela lei. Você cumprindo, e aí você fecha a porta, porque ninguém vai cumprir, né? Quando você, quando você fala, menino, você desobedeceu, Deus vai te castigar. Esse menino está perdido, vai para o inferno, né? Porque você está dizendo que a força do que leva as pessoas para o céu é a atitude em relação à lei, é cumprir os desígnios da lei, né? Só que quando eu faço isso, quando eu falo que a força para ir para o céu está nas minhas atitudes, eu não fecho a porta só para o outro. Eu fecho para mim também, porque eu também não consigo, né? Por isso que eu bato a porta na cara, que Jesus fala aí, né? Bate a porta na cara deles e vocês mesmos não entram e nem permite que o outro entre, né? Porque eu fico na lei, eu fico lá na regra, eu fico na força do meu braço, desse jeito eu não vou entrar. Nem deixo o outro entrar e nem entro. Olha que coisa. Não é triste não ir para essa ideia de ir para o céu ou essa ideia do reino dos céus. É interessante a gente pensar que aquele que é materialista, ele não pensa no depois da morte. Ele pensa na vida aqui e agora, porque ele não acredita que vai ter depois da morte. Ele acredita que a vida é aqui e agora. E aí ele quer um Deus para o aqui e agora. Né? Ele quer um Deus servo dele, que abençoa ele, que ajuda ele a conquistar o que ele quer, porque ele não tem a ideia de um julgamento final. Né? Vocês já não ouviram por aí falando assim, ai filho, o inferno é aqui mesmo. Já não ouviram isso? Não, Deus bondoso, misericordioso, não vai jogar no inferno. Não é Deus que vai jogar no inferno, é eles que estão indo, e não tem como, e você fala e vão, né? E é uma escolha. O interessante disso tudo é que a única escolha que a gente tem é essa.
O nosso único livre-arbítrio, vamos dizer assim, é esse. Qual é o nosso livre-arbítrio? Confiar que tem uma vida eterna e que eu posso ser parte dela através de Jesus, ou achar que não tem, que eu não vou ser julgado, ou que eu já estou sendo julgado aqui pelas dores que eu passo e ficar preso aqui, né? Eu acho que eu acho que é mais esse sentido, né? Eu coloco tanto empecilho para as pessoas irem para o céu que acabo eu mesmo não indo, né? É isso? O que vocês acham? O que você acha, Edna? Eu concordo, né? Porque quando você começa a colocar regras, né, para as pessoas, e as pessoas às vezes olham para mim, mas você não fuma, você não bebe, você não faz isso, você não faz aquilo, né? Então as pessoas só pensam no que estão vendo, mas eles não entendem que é a graça. Ah, mas eu não posso ir na igreja porque eu fumo e vocês não fumam. Mas se você vir pela igreja, se você vir para Cristo do jeito que você está, pela graça, você vai conseguir entender a necessidade de manter o corpo puro. Então, passa a ser uma coisa que não tem força do outro, porque o outro está mandando, porque o outro está falando. Mas é o seu interior que está começando a ser limpo. E se você morrer fumando, ou morrer pecando, ou morrer né? Porque pecado parece que é o que aparece, o que não aparece não é pecado. Eu lembro quando a gente era moço, que quem ia expulso da igreja não era quem tinha relação antes do casamento, é quem engravidava. Que a relação antes do casamento não aparecia. Ou, de certa forma, todo mundo era mascarava e a gente sabia, mas a gente fingia que não sabia. Agora, se engravidasse, aí já era a prova e aí era expulso da igreja, desligado da igreja, né? Ah, mas o irmão fuma, então Né? não pode ser crente porque fuma. Aí o outro é orgulhoso, Mentiroso, peçonhento, mentiroso, mentiroso. invejoso, A mas gente aí não aparece, né? começa a classificar o que é pecado, né? Aquilo que é externo, isso é pecado. É, Mas o que é interno é esse, encoberto, deixa de ser esse eu pecado. posso, esse não é, esse aí eu não preciso instagramar, né? Eu posso, Né? eu posso deixar bonitinho, né? Eu posso pôr como é que fala? O filtro. Eu posso pôr um filtro, que não aparece, né? Bom, o segundo, que aí sim que foi o que a Angélica leu, né? Que foi o que a Angélica disse, tomam os bens das viúvas de maneira desonestas. Olha isso, gente. Tomam os bens de uma viúva de maneira desonesta, né? E aí depois vão lá na frente. Nossa, meu Deus, parece até que eu estou vendo. Vão lá na frente e falam bonito, fazem aquela oração. Um desses, né? Nossa, meu Deus do céu. Ai de vocês, né? Vocês serão duramente castigados. A gente tem que acreditar na justiça de Deus. E a justiça de Deus não é a nossa. Não é a nossa, hein? Bom, o terceiro, que aflição. Ai de vocês. Essa daí eu achei o máximo, que atravessam o mar para fazer alguém se converter e depois tornam ele filho do inferno pior do que vocês, duas vezes pior do que vocês, né? É aquele que pega o. Vocês já viram o discípulo desse tipo de pastor? Que aí vira Pastorzinho, né? pior do que o pastor primário. Pastorzinho. O primário já era ruim. Gente, isso aqui é tão sério, né? Tão pesado, né? Meu Deus do céu. O, Bom dia, meninas. É uma versão 5.0. é,
essa ideia de inferno que aparece aí vai aparecer. Isso aí é a parte a parte, né? Essa ideia do inferno que aparece aí vai aparecer no 33 também. É o Gena, que era o lugar próximo de Jerusalém, no Vale de Inom, para queimar o lixo. O lugar onde eles queimavam, incineravam o lixo. O inferno é o lugar onde vai ser queimado o lixo. Olha que lugar difícil. E disse que no começo eles usavam só para o lixo, depois algumas pessoas, quando precisavam, achavam lá por conta daqueles deuses que eles adoravam, que precisavam matar o filho, sabe aqueles Moloque, não sei das quantas, eles iam jogavam também a criança naquele fogo como sacrifício, né? Olha que dureza isso aí. Bom, próximo. Que aflição. Esse daí é um texto longo, né? Que vai falar sobre o altar e a oferta do altar, o templo e a oferta do templo, né? Olha aí a questão do monetizado. Se você falar que você é crente, então você precisa seguir as regras lá de crente. Mas se você descumprir, tudo bem, uma regra ou outra. Mas se você deixar de dar o dízimo, tá sem emprego, né? Não era fiel no dízimo. Né? Já ouviram isso, não? Já, Não foi. Você pode pisar na bola com uma coisinha ou outra, que a igreja perdoa, mas esqueceu de dar o dízimo, usurpou, tirou para você mesmo, né? Não, é tudo. O evangelho é o seguinte, ó, ou é a sua vida inteira, ou não é nada da sua vida. O Senhor não aceita um pedacinho. Ou é tudo, tudo. O seu tempo, o seu dinheiro, o seu raciocínio, a sua família, ou é tudo no altar de Deus, ou não precisa pôr nada. Esse negócio de ser para uma coisa, servir para uma coisa e não servir para outra, não. A graça de Cristo abrange tudo, tudo. Não existe nada que não possa ser perdoado pela graça de Cristo. Mas o que o Senhor também quer que você coloque é tudo. Não tem um pecado mais grave ou menos grave. Ou é tudo ou é nada. Hum. Aí fica mais difícil, né? Tem alguma coisa na sua vida hoje que você não entregou no altar de Jesus? Então entrega. Porque é ali no altar, no fogo do altar, que você vai encontrar a purificação. É ali no fogo do altar que você vai encontrar a santificação, né? Então, eu juro por uma coisa, e aquele que eu jurei eu posso desrespeitar porque não tem a ver com o que é primordial, então tudo bem. E o primordial aí é sempre dinheiro, né? Sempre dinheiro, né? Tudo que a gente tem de bom e de ruim dentro de nós tem que ser colocado no altar. Porque aquilo que for ouro fino e puro, o altar vai transformar em ouro fino e puro. E aquilo que for palha, que for bobagem, o altar queima, né? Ele queima. E graças a Deus que ele queima. Chamusca, dói um pouquinho, mas vira ouro puro, né? Não tem área feia dentro de você que você não possa colocar dentro do altar. Não existe isso. Não tem regra acima do que a salvação que vem do altar, que é Cristo. Eu lembro até daquela imagem de Isaías, né? Que ele olha e fala, mas eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. E aí o anjo vem com a tenaz, pega a brasa, toca nos lábios. Se é o seu lábio que precisa ser tocado,
por essa brasa, ora e peça, Senhor, eu estou impura nisso e eu quero me purificar, né? Mas o hipócrita não, ele jura por uma coisa, mas não jura por outra. Eu cumpro uma regra, mas não preciso, sou ameno com outra, né? Que aflição. O próximo é dar o dízimo. Talvez esse seja o centro, esse ai seja o centro da mensagem. Porque Jesus vai falar o que é mais importante. O que está aí no versículo 25? Não, 23. 23, é. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. É isso. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. A justiça existe, mas em complemento a ela, a misericórdia e a fé, ou a fidelidade. A fidelidade de Deus, né? De agir com misericórdia também. Agora, esse do coam a água para não engolir o mosquito, mas engolem o camelo. Já viram alguma coisa sobre isso? Fala aí quem já viu. Coam a água para tirar o mosquito, mas engolem o camelo. O que significa isso, será? Você deixa as pequenas, tanto o mosquito como o camelo são animais impuros dentro da lei de Moisés. A gente deixa passar umas pequeninas coisas, né? A gente coa. E o interessante é que na lei de Moisés ele fala que tudo que estiver em contato com algo impuro é impuro. Então, quando ele coa o mosquito, né? O azeite continua impuro e eles utilizam o azeite, mesmo assim, um azeite impuro. Então, eles estão se preocupados nas pequeninas coisas, no que as pessoas fazem de menos, mas deixa passar aquilo que é problemático para Deus, a questão do coração impuro, a questão da hipocrisia. Então, ele se importa porque a pessoa não levou, não deu o dízimo do coentro, não fez as coisas pequeninas, mas deixa passar o coração duro, o coração que não serve, o coração que não pratica a misericórdia, a justiça e a fé. Isso que você falou é muito interessante. Eu vou deixar para vocês, depois vocês leem lá. Capítulo 11 de Levíticos, ele vai falar sobre os animais impuros e como é que deve ser tratado. E isso que a Edna falou foi uma das coisas que eu achei mais interessante. Eu Que também achei quando eu li. quando cai um mosquito na água, ele fala, ou na vasilha, fala para jogar tudo que tem lá dentro fora. Aquilo tá impuro, né? Essa regra do puro, do impuro é tão interessante porque ela é uma regra de preservação da vida daquele povo, né? São animais que poderiam dar problema de saúde e tal. Então, quando cai um mosquito no coisa, não era só para ele coar e tirar e usar a água. Não era para ele jogar toda a água fora. Mas eles coam. Ou seja, no coar, eles já estão desrespeitando a regra. E Dando um pior, além jeitinho, de. né? Oi? Dando um jeitinho. Dando um jeitinho, isso aí. Não Depois fala pode que o perder jeitinho é tudo. brasileiro, né? Eles não podem perder tudo, porque o azeite é caro. Tá? Então é mais prático tirar o mosquitinho e deixar o azeite lá, mesmo o azeite sendo impuro, ficando E, impuro para e eles. ninguém viu, né? Ninguém viu. Caiu aqui, ninguém viu, né? Agora, o camelo É, é o que a pessoa vê e eu ainda engulo, que também era impuro, eu não podia comer, né? Fala, Dri. que nem aquela passagem que fala das raposinhas, né? As pequenas coisas.
e vão fazer. E que a gente deixa, vai deixando, né? A gente vai ali se apegando, né? Como a gente vai fechando as portas do reino dos céus, né? Se a gente olhar, é nessas pequenas coisas. Não é nada que a gente fala assim, nossa, a gente sabe que é pela graça, né? Só nós somos, a gente vive o evangelho pela graça, mas quando a gente vai levar a outra pessoa, a gente não leva o evangelho com essa mesma graça. E a gente se apega, né, nos pequenas coisinhas ali, a gente vai ir pedindo à pessoa de viver a graça também. A gente faz muito isso com os filhos, né? A gente tem essa noção de perfeição, né? Que nem quando o filho quebra o copo, a gente faz um escarcéu tão grande que, como diz Jesus, ali a gente se apegou a um copo quebrado e não olhou a nossa reação diante daquele copo quebrado. A gente, né? Então, essas pequenas coisas, eu acho que às vezes a gente vê as pessoas, alguns saem da igreja magoados, tudo, não é por grande coisa, é mínimas coisinhas ali, tanto ela sai como a gente também se apega às pequenas coisinhas. Para o mosquito a gente dá um jeitinho, e para o camelo a gente pede, clama pela graça. A gente quer foi uma boa. peneira, aquela que o parceiro usa para coar o óleo depois do final da feira. Para não dizer que o óleo é velho, né? Mas já está queimado, Dá para usar de novo. né? Aí depois ele E aqui fala, uma coisa, aqui quando ele fala guiam cegos, ele está falando a liderança, né? E às vezes é a liderança que impressa a peneira, né? é, Às vezes é a própria liderança que impressa a peneira para coar o mosquitinho, né? é, Então é pecado duplo ali, né? Uma conspiração mesmo para pecados, né? é, é. E empresta a peneira para o outro e está engolindo o camelo. O problema é que são as duas coisas, né? Continua engolindo o camelo, né? Deixando arrogante, deixando. Bom, enfim. Depois ele fala do túmulo, não, perdão, do prato e do copo, limpa o exterior, né? Eu acho que é tudo isso que a gente já está falando, e o interior está cheio de sujeira, ganância, falta de domínio próprio, né? O outro também é parecido, que é como um túmulo. Meu pai falava do túmulo caiado, Minha do mãe túmulo também pintado falava. de branco, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Ai, ai. E aí, depois, o último ai aí são os que matam os profetas, né? Eu acho interessante que eles fazem para os profetas passados, eles fazem uma homenagem, constroem um túmulo, ele faz o jazigo, coloca uma pedra. Ah, se eu vivesse no tempo de fulano, eu não ia matar ele, né? Aí Jesus fala, então, né? Vocês já colocaram a condenação sobre vocês, porque vocês são descendentes dos que mataram e vão continuar matando. Vão continuar matando os profetas que Deus envia, vão continuar. A uns vocês vão açoitar no meio do templo, e nós vimos isso na história, né? Os profetas que vieram depois de Jesus, que eram os apóstolos, que eram os cristãos depois, e durante a história, esses mesmos religiosos continuaram matando, 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 matando. E todo que fala contra a instituição poderosa da Santa Madre Igreja morre, morre, né? A beleza desse texto é que ele não é, ele é atemporal, né? Não muda. É o que eu falei, de Gênesis e Apocalipse, a voz da serpente é a mesma, a postura do Deus gracioso e redentor é a mesma, né? É o Deus que me veste quando eu estou nu, é o Deus
que faz promessa de redenção quando eu acabei de pecar, acabei de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Vem ele com uma promessa linda de redenção, né? E me cobre, né? E mais misericórdia ainda, age com justiça comigo, porque ele não quer que eu viva eternamente debaixo daquele pecado. Ele me tira do jardim e fecha a porta para que eu só entre se eu puder entrar renovada. Porque que terrível seria Adão e Eva viver dentro do jardim, naquele estado de pecado, né? Comendo eternamente daquele estado de pecado. Que lindo a justiça de Deus, que misericórdia traz a justiça de Deus, de me expulsar do paraíso e fechar o acesso à árvore da vida, até o tempo em que a própria árvore da vida desceria, né? E poderia me resgatar, mas aí diferente, né? Aí sem pecado, né? Para terminar aí, vamos lá, Mara? Vamos. 37 até o final. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. Amém. Capítulo 21, Jesus entra em Jerusalém e é todo aclamado ali, né? Ah, detalhe, desde do 21 ele entra, é aclamado, tem aquele dia ali do ápice ali da multidão, depois ele vai dormir, volta para o templo, e tudo isso que acontece, aqueles testes, aquelas parábolas, esse discurso de Jesus, tudo isso está acontecendo dentro do templo. É num dia só. É sabedoria para um dia só, né? E aí ele termina, mesmo Jerusalém que o louvou, ele termina chorando por essa Jerusalém, né? Chorando por nós, né? E, e ele diz: nunca mais me verão até que diga, bendito que vem em nome do Senhor. E que glorioso a gente poder dizer isso hoje, bendito que vem. O que veio, o que vem e o que virá em nome do Senhor, né? Amém. Bendito, bendito seja o Senhor Jesus nas nossas vidas. Que sabedoria de Jesus. Mesma coisa que eu disse para vocês a semana passada, vou dizer hoje, para vocês não esquecerem. Toda essa mente de Cristo, toda essa sabedoria, está à disposição de nós que somos crentes. O Espírito Santo que habita em nós é essa mente de Cristo que está dentro de mim e de você. E ele pode ensinar todas essas coisas. A acolher com misericórdia, a ajudar a sair do pecado. Né? Dá trabalho, dá trabalho. Não dá tempo de publicar no Instagram, como a Angélica disse, não dá. É igual aqueles encontros bem gostosos que a gente tem e que quando acaba e a gente vai embora, a gente fala, esqueci de tirar a fotografia. Graças a Deus. Ninguém A tirou, gente ninguém registrou. Graças a Deus, porque está registrado dentro de nós, né? Não precisa o mundo saber. O importante é que o povo de Deus se constrói dessa maneira. Uma Angélica disse ali, enchendo a garrafinha, às vezes minha garrafinha está mais cheia, eu viro, às vezes ela esvazia, vocês vêm e enchem. É isso é corpo de Cristo, né? Isso é corpo. Não é uma religião do Instagram, né? É a religião do dia a dia. Amém? Amém. Amém. E que bom que vocês fazem parte dessa religião comigo, viu? Porque é maravilhoso ter a companhia da mesma mente, né? Dessa mesma mente de Cristo que habita em cada uma de nós. Que isso está tudo à nossa disposição, gente. Basta a gente usar, né? Mara, você ora para nós hoje, querida? Aham. Eu ia falar que coisa linda essa imagem que
Jesus usa, né, da galinha, né? Eu sou do interior, cresci vendo galinha com os pintinhos, e, gente, é a coisa mais belezinha, ela realmente consegue colocar todos, e ela tem uma ninhada enorme, né? E ela consegue colocar todos eles embaixo das asas dela, é uma coisa bem... Eu fico tão, assim, feliz, né, de ver isso, porque é isso que ele faz com a gente, né? Vamos orar. Amém. Ah, Pai querido, que delícia, Senhor, esse momento, apesar da dureza, Senhor, dessa palavra, Pai, apesar de ser realmente para nós, para os nossos dias, para as nossas lideranças, para aquele momento em que eu acho que eu estou pregando realmente, e na verdade, Senhor, estou às vezes tão distante daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor planejou, daquilo que é a tua graça na vida do meu próximo, da vida de quem está ao meu lado. Ah, Deus, converte, Senhor, converte o nosso coração, converte o meu coração, Pai, para que tudo isso, Senhor, faça sentido nas minhas ações, Pai, nas minhas opções, nas minhas escolhas, Senhor. Que realmente eu não fique camuflando, ó Deus, os meus pecados, mas que todas nós possamos ter clareza, Senhor, para colocar diante do teu altar toda a nossa vida, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós trazemos, ó Deus, que a gente possa todos os dias, ó Pai, estar depositando diante de Ti, não deixando nada escondido, nada guardado só para nós, para depois a gente resolver. Pai, que seja hoje, Senhor, que seja hoje, que a gente traga tudo aquilo que está nos afastando daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada, obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai, apesar de nós, o Senhor tem insistido e tem trabalhado nos nossos corações. Ser com cada uma das minhas irmãs aqui, Senhor, ser com cada uma, que o Senhor possa derramar, Senhor, as tuas bênçãos sobre esse dia, na vida de cada uma delas, das suas casas, ó Deus, que tudo esteja realmente dentro da tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Jesus.